Vambora, tô sumido, mas voltei. Onde os jogos stealth se esconderam? Dualbook. Cara, eu tô com a thumb desse vídeo já feita há um tempo, só que eu não tô gravei ele há um... Eu era pra estar postando vídeo todo dia saindo um meio-dia certinho. Eu me bananei todo na porra do... na porra do cronograma. E é isso. Espero que vocês não fiquem chateados. Vambora. Sem mais delongas, onde os jogos se escondem do Dualbook. Deixa eu aumentar a tela aqui. Vambora, escutar essa masterpiece. Existiu uma época em que o stealth era rei, onde o objetivo era se esconder e combater somente quando era necessário. Apenas você, suas pegadas pelo chão e a tensão de estar encoberto pela escuridão. Metal Gear não era só um jogo, era uma revolução. Splinter Cell não era só um jogo, era uma lição de precisão. Cada sombra era sua aliada, cada som era uma ameaça. A luz era o perigo e o escuro era o aliado. Uma era em que o verdadeiro inimigo era ser visto. Mas hoje o stealth anda Cara, não, isso aqui é muito bom, tá? aliado. Uma era em que o verdadeiro inimigo era ser visto. Mas hoje o Muito stealth muito anda bom. tão bem escondido, ironicamente, que esse gênero se tornou uma raridade. Todos os jogos que antes eram grandes e populares, hoje estão praticamente mortos. Afinal, onde foram parar os jogos de stealth? É estranho pensar que atualmente Splinter Cell difícil achar morreu. um jogo de ação e aventura que não tenha algum tipo de stealth. E é igualmente complicado achar um que não repita exaustivamente as O mesmas mesmo mecânicas que stealth. foram implementadas há 20 anos atrás. Porque foi basicamente isso que esse Eu acho que o gênero se único jogo que tornou. sobrevive Ele foi hoje ainda diluído a uma é mecânica. Antigamente, o no foco stealth, né? Acredito. Eu não sei os tatuagens, mas bom, até onde eu joguei ele era bem stealth, que era o Hitman. Não sei se gêneros eram mudaram mais já, né? O facilmente Hitman, mas definidos. ele era Jogos bem de ação stealth. eram jogos apenas de ação. RPGs eram 100% RPGs. E jogos stealth seguiam a mesma lógica. Mas conforme o mercado foi mudando e a liberdade do jogador foi sendo colocada em pauta, a maioria dos desenvolvedores optou por quebrar muitos desses muros e colocar uma água nessa tinta. Pegar um pouco do que fazia esse gênero brilhar e misturar com os outros. Mas no que a gente ganhou em diversidade, a gente perdeu em identidade. O que antes era uma Com experiência certeza. pura e focada, Cara, agora o bom é que, tipo assim, eu não joguei a maioria desses stealth eu não joguei. Então, tipo assim, eu vou ter a oportunidade de jogar, tá ligado? Os Splinter Cell de... Os Splinter Cell eu não joguei, vou rejogar. Jogos de Play 2 também, né? Deve ter bastante, talvez, de stealth. Eu pra jogar também não joguei, vou jogar também. Tipo assim, eu não tenho tanta memória efetiva. Jogava um ou outro. às vezes se perde em jogos Mas híbridos que tentam realmente, agradar todo mundo, mas que concordo. não se Calma aí. aprofundam O vídeo foi pro 4K e 4K fica dando aquelas pipocadas de leve. nenhuma mecânica específica. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas tira um pouco da diferença entre cada jogo. Nos dias de hoje, stealth se resume a se esconder em um mato convenientemente alto, jogar pedrinhas repetidamente para direcionar o inimigo e caminhar lentamente atrás dele e apertar quadrado no final. Porque a gente não tem nem o que pensar, vai ser quadrado. E isso é praticamente um copia e cola em qualquer jogo que tenha O essas stealth hoje é mecânicas muito atualmente. The Last padrão. of Us, É uma assim. coisa. Assassin's Creed, Assim. desse jeito. A Plague Tale, igual. E na maior parte do tempo, essa mecânica Cara, de o A Plague furtividade dele é não bem muito stealth. bem Só que, explorada, tipo sendo assim, formada é só essa por mecânica o dois tempo todo. extremos. Obrigatoriedade, se você for Claro visto, que falhou a missão. no Wrecking muda bastante. No Wrecking você tem elementos de gameplay muito bons, assim, que acrescenta, sabe? Mas assim, o stealth do jogo em si é aquilo ali mesmo. Não muda muita coisa, não. Ou o que eu gosto de chamar de pelo menos eu tentei, que é quando você começa no stealth, mas se comete qualquer erro é a Terceira Guerra Mundial até limpar todos os inimigos do mapa. Mas o que atualmente foi diluído a uma simples mecânica, durante muito tempo foi um dos principais e mais populares gêneros nos games. O que começou lá nos anos 80 com Castle Wolfenstein e Metal Gear, jogos que incentivavam o jogador a evitar confrontos diretos e usar táticas para cumprir os objetivos, ganhou o público geral com o surgimento do 3D. Alguém se lembra? Cara, me amarro nessas do capinhas Tenchu? antigas. Cara, esse jogo precisava de um remake. Ninjas e verticalidade era uma combinação perfeita. E eu não sei se só eu tinha essa percepção, mas eu achava esse jogo ligeiramente macabro. Ou do Thief, outro pilar desse gênero que tinha um sistema de luz e sombra e uma IA reativa que reagia aos sons do ambiente. E em primeira pessoa, um jogão de furtividade. Mas teve um jogo que dominou o mercado quando lançou e elevou o stealth ao mainstream da noite pro dia. Você já sabe. Metal Gear Solid. Nesse jogo, não apenas a gente Kojima pensar Gold antes Got de agir aí. e jogar em real desvantagem em relação ao inimigo, como nos outros jogos, mas pela primeira vez em um jogo 3D desse gênero, a gente estava presenciando uma narrativa cinematográfica.
O conceito tão comum nos games de o exército de um homem só, de sempre estar em vantagem em relação aos inimigos, não se aplicava ao Snake, apesar dele ser a representação disso. A gente começava o jogo sem nenhuma arma, justamente para reforçar que a gente tinha que aprender a importância de evitar confrontos, a importância de usar o ambiente ao nosso favor. Era como um jogo de xadrez, a gente tinha que ter paciência e Metal pensar com Gear. antecedência, levando em conta as possíveis respostas do inimigo, porque se a gente fosse visto, era um passo grande para a missão falhar. Isso deu tão certo que uns anos depois, a gente estava vivendo a era de ouro desse gênero. Para Cara, concorrer com Metal Gear Solid surgiu o Splinter Cell, mas baseado na realidade e trazendo uma experiência mais refinada. Apareceu o Hitman, enfatizando os disfarces como palco central e mapas com rotas variadas. O Sly Cooper para Hitman. pegar um público mais infanto-juvenil, e as sequências desses jogos estão em diversas listas dos melhores jogos de todos os tempos. Metal Gear Solid 2 e 3 praticamente são inquilinos fixos nesses tops. Mas então, silêncio. Do mesmo jeito que eles surgiram, eles desapareceram, como se subitamente todos tivessem sido descobertos e tivessem que se esconder nas sombras outra vez. Afinal, o que aconteceu? Bem, Você largaria tudo pra viver de games? Não. Se sim, continue assistindo esse vídeo até o final. Cara bom, vai. nada. O mundo dos games sempre Sempre teve tem um essa anúncio nos tendência vídeos, de né? homogeneizar Impressionante. os jogos, de colocar o que é popular em todos os jogos, até que as características do que tornou isso tão popular acabassem sendo banalizadas. Se a gente parar pra pensar sobre isso, a gente começa a entender por que os jogos focados em furtividade começaram a desaparecer. Os jogos eram Não tem mais tanto majoritariamente stealth, interesse, mas tá agora ligado? tinha um pouco de Acredito ação. eu. Afinal, se você for descoberto, a missão não pode simplesmente falhar, você tem que poder se virar. Pra se virar, você tem que ter liberdade. Normalmente isso envolve o uso de armas e um pouco de improviso para lidar com a situação. Improviso e ação levam a tensão. Tensão anda de mãos dadas com a diversão e diversão vende. Uma coisa leva a outra e agora você tem um jogo de stealth com elementos de ação e depois um jogo de stealth de ação e em pouco tempo você tem um jogo de ação com elementos de stealth e por fim a gente tem o stealth em praticamente todo o jogo de ação, mas completamente desmembrado do seu próprio gênero. E pronto, a gente tá em uma nova era dos Verdade, videogames. aquele ali A é... mesma coisa aconteceu com os RPGs. Agora, em 10 jogos, 9 tem elementos de RPG. Tá tão diluído e tem tantos braços e subgêneros que hoje em dia a maioria dos AAA carregam pelo menos algum traço dessa genética. Mas não é como se fosse uma surpresa, desde que os videogames se tornaram populares o bastante. Isso que eu ia falar, né? Acho que hoje é uma mescla do caralho, não existe... Tipo assim, claro que tem o nicho daquilo ali, mas eu sinto que é uma mescla do caralho também. Você tem stealth com ação, com hack and slash, com não sei mais o que. Eu acho que... Tanto que só vê, né? O jogo... esse ano... O jogo... Possivelmente que tá sendo cotado e tá na boca do povo, até a galera que não joga jogos do gênero, tá jogando, é o Clair Obscur. Um jogaço, um excelente. Masterpiece. É um jogo de RPG de turno. É nichado. Só que o que fez ele sair da bolha? Elementos básicos de game design, tá ligado? Elementos básicos, uma esquiva, um parry, e você pular e contra-ataque. Entendeu? Tornou aquilo ali dinâmico. Então a galera que não gostava de RPG de turno abraçou, entendeu? Fugiu da mesmice, tá ligado? Então, tipo assim, só que é aquela coisa, né? Foram colocando outros tipos de coisa em jogos e acabou que o stealth foi ficando de lado, né? Agora, não sei se um jogo totalmente de stealth geraria o mesmo interesse que o jogo Souls. É só você ver, né? Hoje todo mundo quer fazer Souls, né? É só você ver. Souls ou jogos que tem elementos Souls. Entendeu? Então, tipo assim, a coisa foi desandando e com o tempo... bilhões de dólares por ano, a regra sempre A foi gente- se adaptar aí. às tendências. E o stealth numa sociedade em constante agitação e evolução como a nossa, é uma coisa que a maioria dos estúdios acha difícil de vender e fica Exatamente. Tipo assim, o jogo é muito, o jogo é muito parado, o jogo é muito não sei o quê. Tipo, o stealth ele entra na mesma categoria do RPG de turno. Aquele RPG de turno clássicozão, paradão. Então, tipo assim, é aquela parada, tipo assim, é nichado pra caraca. Então, tipo assim, por que que eu vou fazer um jogo nichado se eu posso fazer isso aqui, botar elementos disso aqui pra puxar dos dois grupos, tá ligado? Todo mundo quer puxar todo mundo assim. Ah, não, você não quer fazer uma parada específica pra aquilo ali. Eu quero fazer isso aqui e é isso. Porque, querendo ou não, cara, hoje em dia tudo é muito caro, tudo é muito... Até fazer jogo barato é caro. Demanda muito tempo porque, né? As pessoas não se acostumam com a mesmice, todo mundo quer sempre coisa melhor.
Então, até pra fazer o simples é difícil. Então, pô, você tem que vender alguma coisa, a não ser que você tenha alguém por trás te financiando. E até essa pessoa por trás te financiando, ela quer resultados. Tipo assim, pô, um jogo totalmente stealth, totalmente, e não com elementos, com só elementos básicos de stealth, elementos, tipo assim, complexos de stealth também. É, acho que difícil, hoje em dia. Você vê esse negócio Receosos em voltando. tentar. Simplesmente não é muito atrativo para eles. Junta isso à internet e a onda crescente de impaciência, imediatismo e consumismo, e é a receita perfeita para matar um gênero que recompensava exatamente o contrário disso. Mas enquanto o RPG foi espalhado por diversos gêneros e mudou e evoluiu ao longo do tempo, o stealth continuou basicamente da mesma forma. E eu acho que é essa a questão. Ele não foi pra frente e não se reinventou porque não quis, mas porque não pôde. Olha, para ter um bom jogo de furtividade é preciso ter bons inimigos. Inimigos inteligentes, que escutam, que veem, que interpretam, que interagem. Ah, É isso que faz um jogo de stealth ser emocionante. O jogo de gato e rato para não ser pego. Acontece que ter isso é extremamente caro e demorado. Porque o que a gente tem agora não cola mais, já tá batido. Você já não se pegou diversas vezes rindo de uma situação em que você mata o inimigo do lado do companheiro dele e ele nem percebe? Ou quando você é visto e resolve se esconder no mato e subitamente os inimigos têm a memória apagada e esquecem da sua existência? Ou quando eles fazem a mesma rota infinitamente? Ou até quando aparentemente nos games não existe visão periférica? É isso que acontece na maioria dos jogos. E vamos lá, o The Last of Us Part 2, por exemplo, mesmo sendo um jogo de ação, ele pode ter momentos inacreditavelmente tensos, justamente por conta dos inimigos adaptáveis e mais humanos, mas mesmo assim a gente ainda não chegou lá. Mas com o avanço descontrolado da essa da luz inteligência, é foda, né, mano? mas Olha a mesmo lanterna, a luz na cara do tenso, maluco. justamente por Na conta hora dos ele inimigos vira, velho. adaptáveis e mais humanos, É complicado. mas O 2 mesmo melhorou assim a muito, cara. gente ainda não chegou Um lá. era Mas com o péssimo nisso, avanço em IA. descontrolado da Cara, inteligência hoje em dia, jogo, artificial, isso assim, provavelmente a vai IA é mudar. Eu muito tenho ruim, velho. quase certeza de que o cenário de games vai virar de cabeça para baixo muito em breve. E a gente vai ter uma subida exponencial de como a IA de inimigos vai ser abordada. O que vai abrir portas para interações mais interessantes entre o jogador e o jogo. E que É, pode finalmente ser o gancho perfeito para a furtividade aparecer. Por mais exato. contraditório que essa frase possa soar. Porque aí Já que tem um tá, a boyzinho aí, gente né? Um boss presencia o aí nascimento e que a morte vai de se um gênero. adaptar a Mas ao você. contrário da nossa vida real, Não é eles só podem você se renascer. adaptar, Existe vida depois da morte de um estilo de jogo. tá Ele ligado? Não é só nunca você que fica vai se esquecido adaptar para ao sempre. boss. O boss vai Existem se adaptar a fases. você. Quem diria que nesse mercado atual a gente veria o O renascimento Baldur's dos Gate RPGs de 3. turno? Da onde que isso surgiu? Quem iria imaginar que os survival horror iriam voltar com tanta força, que os É, FPS iriam diminuir de popularidade? Tudo que parece ir por um tempo acaba voltando de alguma forma no futuro. E talvez essa seja a vez dos jogos stealth finalmente saírem das sombras onde eles se esconderam. Se você gostou desse vídeo, um like ajuda muito o canal a crescer e um comentário ajuda muito mais o YouTube a espalhar o nosso conteúdo por videozão, aí. monstro. Se você é Concordo novo, com tudo que seja ele muito disse. bem-vindo, e se você já é veterano, muito obrigado. Aqui em cima estão 2 vídeos muito legais que talvez você possa gostar. Obrigado por assistir Cara, e a gente se vê no 56 milhões. Depois eu vou ver esse aqui, do melhores takes de videojogos. Mas é isso, concordo totalmente com ele. E essa parada da IA é uma parada que pode ajudar muito o desenvolvimento de jogo, cara. Ajudar muito, trazer coisas que não. Que é difícil hoje. Porque você vê, né? Os desenvolvedores falam, não, a gente trabalhou na IA pra fazer isso, pra fazer aquilo. Aí não vai ver a IA é a mesma merda de sempre. Prometem infinitas coisas e a IA é patética. Tipo assim, eu acho que, claro, muitas IAs são só normal. Normal. Não faz mexeira, mas tem umas que, meu Deus do céu, velho. É ridículo de ridículo de ridículo. Que você literalmente mata o cara realmente do lado mesmo, tá ligado? Do lado. É, passa quase tocando no outro e o cara não enxerga, tá ligado? Tipo, é puxado. Mas é isso, o videozão do Allbook. É, achei bem legal. É, vejo vocês no próximo vídeo aí. Valeu, falou, fui.